Fala pessoal, beleza? Aqui Bimaciel, com o Emílio Capavão. Estamos começando mais um programa de Rocks on the Radio pelo Urbana TV. E hoje, especialíssimo. Posso dizer o que é? Pode dizer o que é, Pavão. Hoje nós vamos falar sobre os 35 anos do lançamento desta obra de arte, deste clássico que é Que País é Este? 1978 e 1977, Legião Urbana, que é o terceiro disco de inéditas do Legião Urbana, gravado, evidentemente, em 1987. Isso. Certo? Certo. E Tem bastante história. Tem bastante história, é um descasso. E hoje, então, para não deixar em branco, em homenagem ao nosso Renato Russo, que disse que virou Renato Ucraniano agora, né? Não pode mais falar. Brincadeiras à parte. Essa aqui é as camisetas que foram gentilmente cedidas e Gostaria que fosse doadas. foram cedidas pela nossa amada e queridíssima Roots Records, lá do nosso amigo Luiz. Então você que gosta de curtir camisetas, discos de vinil, DVD, CD, souvenirs de rock and roll, posters, vai lá na Roots Records, fala com o Luiz, diz que foi a gente que mandou, que ele vai te dar um desconto de 50%. Não? Não. Vai pagar normal, tá? Vai pagar normal. O Bi tá proibido de chegar lá, o presidente dele disse que ele não pode mais ir lá. E sem mais delongas, vamos tocar a vinheta. Vamos lá. Não saia daí, que daqui a pouco a gente volta com Legião Urbana. Que país é este? Voltamos e sem mais delongas, vamos de música. Voltamos, então escutamos aí, claro, a faixa, vou dizer que é a faixa título, né? Mas não é. Qual que é a faixa título? O disco se chama-se Que País é Este? E a música se chama Que País é Esse? Já começamos aí, com as histórias. Polêmicas. Cara, duvido que nunca ninguém percebeu isso, cara. Eu não percebi. E faz 35 anos isso, né? 35, né? Que o disco chama-se Que País é Este? Isso. Mas a música é Que País é Esse? Ele canta Que País é Esse, né? Ok. Não sei, talvez seja... Porra, achei que você ia falar que porra que era, cara. Né? Se tu for ver aqui, ó, parece caboclo. Que país é esse? A música, no crédito, que país é este? Mas ele canta Que País é Esse? Interessante isso, né? É interessante. Nem um pouco interessante. Cara, mas assim, ó, esse disco aqui é o terceiro disco de estúdio do... Vou deixar aqui, então nós vamos depois ver a faixa a faixa. Cara, que delícia que é pegar um disco de vinil, né, cara? Faz falta. Terceiro disco do Legião Urbana de estúdio, gravado em 1987, produzido pelo Maerton Bahia, que foi o produtor deles de sempre, né? Isso. Olha só, cara, que legal, né, bicho? Encarte, tinha foto. E uma curiosidade é que esse encarte tem um desenho do Bonfá, ó. O Bonfá é desenhista, né? Ele era arquitetura. Exatamente, ele gostava de fazer esse desenho até meio acabado, assim, né? Meio. Não dá pra ver aqui, né, Paulo? Mais ou menos, dá pra ver. Né? E cara, assim, ó. Quer ver? Fotos, vai lá na Ruth que compra o. Quer ter o prazer que eu estou tendo de manusear isso aqui, vai lá na Roots Records e que esse disco vai estar lá. Cara, como eu estava dizendo, é o produzido pelo Maerton Bahia, gravado pela EMI. E ele vinha de dois grandes sucessos, né, cara? Principalmente dois, né? Então tinha uma pressão da gravadora que tá aqui. Esse aqui é o 1, né? O 1 e o 2. E aqui é o 2. Estamos aqui com a Legião Urbana e disco 2. O disco 2. Cara, eles tinham essa pressão da gravadora e eles não tinham ainda um disco pronto, totalmente pronto. Por isso que eles gravaram esse disco com das 9 músicas.
Apenas 2 foram compostas depois depois que foram o Angra dos Reis e mais do mesmo. O resto era tudo Repertório do do Aborto Elétrico e do Trovador Solitário, que é o caso Para explicar o que é, né? O Trovador Solitário foi uma época em que ele brigou com o baterista e o guitarrista. Felemos. Com o Felemos e o guitarrista lá, que era o baixista. Não, Renato era baixista, né? Do Aborto Elétrico, ele mesmo se separaram e tal, e ele foi tocar sozinho, com o violãozinho dele lá, e compôs essa música. Que uma curiosidade rápida, ele abria os shows do Aborto Elétrico depois. E aí o Aborto Elétrico... Eles brigaram, mas continuaram amigos. Continuavam amigos e tal, mas aí ele ficou, acho que meio sacudo e tal, e quis sair por aí tocando. Ele tocava lá nas universidades, nos festivais e tal. Em Brasília. Isso a gente tá falando isso no final dos anos 70, né, cara? Não é nem os 80, a gente quer... Faroeste Caboclo foi composto em 79. Uma coisa assim, 78, 79, cara. Pra tu ver como a coisa vem de muito antes, né? Então dessas músicas todas que estão aqui, apenas 2 foram compostas depois, já como Legião Urbana, né? Que País é Esse? Como Sendo Amazônica, Tédio com T, foram canções da época do Aborto Elétrico e Faroeste Caboclo é do Trovador Solitário, né? E o Faroeste Caboclo, cara, como vocês bem sabem, é uma música que tem 9 minutos, 159 versos e nenhum refrão. Cara, então imagina isso tocar na rádio naquela época, era um tormento. Detalhe. Para os programadores. Com palavrão. E tinha um palavrão que ainda era um... Nós não tínhamos mais o governo militar, né? Em 87, já tinha acabado. Porém, ainda era um... Na rádio tinha o pi, né? Lembra? Tinha um pi. Quando dava palavrão, ele dava o pi lá para de novo ouvir o palavrão. Só ouvia disco. E outra coisa, o Faroeste Caboclo foi um tapa-buraco. Ela não era para entrar, só que como eu falei, não tinha um material suficiente, não estavam, porque foi muito perto, porque isso aqui foi em 86. Sim. Né? A gente até fez um programa sobre o primeiro programa nosso foi sobre isso, né? Na época da rádio, né? Isso. Que em 86 eles também foram gravar o 2, aí já com status de banda de sucesso, tal, porque o disco, o Legião Urbana, o primeiro disco foi muito bem vendido e tal. E aí no segundo disco eles foram com um status já um pouquinho mais de banda já de sucesso, só que também muito pressionado porque tinham que fazer um disco tão bom quanto o primeiro. E até se superaram. E aí agora no terceiro, pressão mais ainda e num tempo muito menor, porque aqui foi de 83 para 86, então quer dizer, teve um tempo, eles fizeram um turnê, ensaiaram, melhoraram tecnicamente, tanto é que pode ver que os arranjos de um outro, a qualidade era diferente. E aí chegou no... E aí, aqui do 2 para o Que País é Este, cara, é um aninho. Talvez não tenha nem dado... Fazendo show. E cadê música? Não tinha música. Aí ressuscitaram essas músicas do Aborto Elétrico, Trovador Solitário, e para tapar um buraco, porque realmente, radiofonicamente falando, Faroeste Caboclo é inviável. E que se tornou, depois de Que País é Este, a música que mais tocou na rádio. Era um tormento para as rádios. Que todo mundo, me lembro, todo mundo ligava, Que País é Este? Porque as rádios tinham programação assim, eram 3 músicas por bloco. 3 músicas intervalo, propaganda, 3 músicas, só que 3 músicas que davam um total de 9 minutos as 3. Então eles pediam uma música só no bloco inteiro. No bloco inteiro. Então Cara, assim, ó, o verso talvez tenhamos que fugir sem você, e eu sei, originalmente dizia talvez temos que correr e perder. Isso são versos que ele tocava lá na época do Trovador, cara, e que ele botou tudo de volta, ele chegou a mudar algumas coisas das letras para poder encaixar na realidade da banda. Ele estava tocando sozinho. E o álbum ficou pronto em 1 mês, cara.
Eles tiveram que correram tudo em um mês. E as músicas, ó, Que País é Este, Conexão Amazônica, Tédio e Química, foram gravadas em apenas um take. Chama Take One. Take One. Que daí o que é? É uma tomada só, cara. É uma tomada só, a banda inteira, Banda depois inteira fazem pouquíssimos retoques. Pô, tu que é músico, já gravou em estúdio, sabe a pica que é isso aí, né? Na verdade, assim, porque como é que se grava normalmente? São instrumentos separados, né? Grava-se... Já era assim, né? Nessa época já era assim. A bateria, depois o baixo, depois as bases e assim por diante. O último é que coloca. Aí, para correr o prazo, foi tudo uma coisa só. Adianta muito. Só que daí tu perde um pouco de qualidade. Se um erra qualquer coisa, tem que voltar tudo, né? Na época era tudo analógico, não era digital, então para tu consertar as coisas era mais complicado. Não era assim tão simples, né? Tinha que voltar na fita, né? Não, era. E tem muita coisa que eles tinham que literalmente cortar a fita e emendar, era bem difícil. Tá. E aqui, cara, na gravação desse disco é que começam os atritos com o glorioso Renato Rocha, Rocha, que era o baixista. Que era o baixista aqui, né? Naquela época o Legião Urbana nasceu como um quarteto, né? Era um trio e aí depois de várias tentativas tal, do próprio Renato tocar baixo tal, mas ele não se sentiu preso tal, chamaram o Renato Rocha, que também era lá de Brasília e tal. Só que o Renato Rocha era um pouco complicado, assim, tinha um problema que não era a exclusividade dele, né? Mas ele era um pouquinho mais excessivo na questão das drogas, da bebida. O próprio Renato era alcoólatra, né? Não era uma pessoa muito fácil, mas ele era o boss, né? Não, e outra coisa, o Renato ele teve problemas de agenda, né? Perdia voo. E aí os atritos, por conta principalmente dos atrasos, ele estava sempre atrasado, e o Renato Russo era um cara extremamente metódico, chato. Pô, o Carlos Trilha conta isso, que o cara não podia nem rir no palco, cara. Ele levava muito a sério a questão da música. Para ele era uma devoção, era uma missão, cara, que não era brincadeira. Ninguém tava... Como a banda que se formou naquela época, se formou para se divertir, para fazer. E ele era um cara muito sério, muito metódico. E aí o Renato Rocha começava a se atrasar. E o Renato Russo também estava começando a achar que ele já não tocava assim tão bem quanto ele achava que deveria tocar. Que ele não estava fazendo as linhas de baixo de acordo com aquilo que ele estava imaginando. E que é uma outra característica do Renato Russo. Também o Carlos Trilha já falou várias vezes, cara, que ele assim, ó, não, é assim, é assado. E ele diz assim, por mais que seja simples, o simples nunca é tão simples assim. Porque você fazer uma pausa, uma parada, um respiro, fazer uma nota mais alongada e tal. O Legião é bem difícil com isso. E assim, então todo mundo acha que os arranjos são pobres e são fáceis, e não é. Não é, porque é músico, sabe? E muita gente fala do que o próprio Bonfá também não é lá um baterista muito bom, e até não é mesmo. Mas era o cara que fechava com... Isso é questionável, porque, vamos lá e falar sobre isso, tem alguns músicos que nasceram para ser daquela banda. Né? Se fosse botar o João Baroni no Legião. Não ia funcionar, isso é outra banda. Charlie Watts sair dos Stones e ir pro Rush. O Rush, Newport Rush... Não vai rolar. Não vai rolar. Às vezes o melhor músico naquela banda não vai ficar não fica, E aí, aqui, então, essa foi o início desse... Que inclusive foi o último disco que o Renato Rocha participou, né, como músico. Depois ele saiu, e aí... Quatro Estações só os três. Se eu não me engano, o Renato Russo gravou o baixo em Quatro Estações. Muitos baixos foram gravados por ele. Cara, primeiro bloco foi isso. É isso aí. Tem muita história ainda aqui pro segundo, pra gente contar um pouquinho mais dessas tretinhas e dessas características e curiosidades dessa gravação desse descasso Legião Urbana. Que país é esse? 1978-1987, que você encontra Roots Records. Fala lá com o Luiz, não tem desconto, tá? É preço cheio porque merece, o Luiz merece, a loja merece. E o disco merece, tá? Fica aí, não sai daí, daqui a pouco a gente volta. The Rocks on the Radio, volta já. Estamos de volta aqui com The Rocks on the Radio, hoje sobre esse descasso aqui, ó. Que país é esse? Que país é este?
que ele canta, eu pelo menos escuto Que País é Esse, né? E mas o disco é Que País é Este, e a música também. E tu sabe o motivo? Não sabe? Então Não sei, eu sei, mas eu não vou contar. Tá bom. Eu vou contar que eu quero guardar pra mim. Só tu e Renato. Só eu e Renato Russo. Que essa camiseta você encontra onde? Ruth Records. E essa E também, essa né? Genesis. Genesis, hein, cara? Porra, essa camiseta. tá massa pra caramba essa aí. Eu tô me controlando, tá? Você tá te controlando? O gerente do teu banco disse que não pode mais passar pra lá. Cara, e sem mais delongas, nós vamos ver uma musiquinha? Vamos ver uma musiquinha. Musiquinha não, né? Vamos ouvir umas músicas aqui e continuamos então a comentá-las na sequência. Não saia daí, vamos de música. Voltou? Voltamos? Voltamos? Estamos de volta? Vamos sim. Eu não sei se eu estou de volta, cara, porque essas músicas aqui me deixam meio... Cara, O que a gente escutou lá aí? Conexão Amazônica, Conexão Amazônica. que na minha opinião tá entre as 3 melhores aqui do disco, eu gosto muito. Tédio com T e Química. Química. Vamos começar por... Química, cara, foi uma música que foi gravada pelos Paralamas no disco Estreia de Cinema Mudo, né? Isso. E de novo o Herbert, né, cara? Herbert Viana, a gente já falou várias vezes aqui, ele sendo aí um padrinho, um mecenas, não sei o que exatamente seria. Até no filme aparece ele lá falando com o Renato, né? E tu comentou já várias vezes que o Herbert foi nas gravadoras, nas rádios com a fitinha, escuta aqui. Na gravadora, com a fita Legião Urbana, porque o Paralamas gravou e assinou um contrato com a gravadora bem antes do Legião. Então o Herbert Viana que foi responsável por levar a fita ali do Legião nisso. Então, cara, essas músicas, aqui no disco, ó. Conexão Amazônica, Tédio com T e Química fazem parte do lado A. E a gente já tocou Que País é Esse. Então, no lado A, olha só, cara, Que País é Esse? Conexão Amazônica, Tédio com T bem grande pra você. Depois do Começo e Química. Depois do Começo é um reggaezinho, né, cara? Isso. Que é... Tem uma letra que eu nunca entendi. E essa música, cara, o Renato Russo não gostava. Ele confessou, só, pô, admitiu não gostar porque se considerava muito pretensiosa. Ele também, amarrar um fio de cobra no pescoço e sair, subir pelas paredes, é um negócio meio maluco mesmo, né, cara? Então, e aí depois a gente descobriu que ele não gostava da música. Só que, cara, a música é boa, eu acho a música legal pra caramba, é um reggaezinho que não é uma coisa, não é muito comum no Legião Urbana. Sim. Talvez acho que seja única, né? Tem um reggaezinho no meio do Fora de Caboclo, né? Tem, mas é um pedacinho, né? Uma parte. Tem uma partezinha lá, de uns 30 segundos, que é um reggaezinho. E uma letra... Claro, as letras do Renato Russo, elas são bem trabalhadas, mas elas, no final, ela fazem um sentido, né? Tem um sentido, consegue entender o que ele tá... Aqui, por mais que ele use metáforas, que ele se esconda através dessas figuras de linguagem, aqui é meio que uma... A impressão que dá é que ele juntou várias frases e jogou de assim, deu uma de Javan, assim, sei lá, alguma coisa assim, e vai. Quem quiser entender, entenda, quem não quiser, não entenda. Mas eu acho a música muito legal, cara. E Tédio com T, né, cara? Daí também, isso é a música totalmente de aborto elétrico, né, cara? Dá pra perceber ali que é bem na fase punk, né? Daí um punk rock e tal. E que eu também acho legal. E concordo contigo, Conexão Amazônica, que é já um rockzão mais robusto, né? Pesadas, né? Mais distorcidas e tal. E a letra é... O final dela, cara, que é se você tá sem dinheiro e... Como é que é? Pode pegar aqui, ó. Olha a vantagem, pessoal. Olha, vocês não sabem o que é a vida. Cadê? Não, tá aqui, ó. Tá aqui na minha mão, ó. O final dela é sensacional. Veio. Deixa eu pegar aqui. Eu sou obrigado a dar, porque... Vamos quebrar os protocolos aqui. Não, aqui não tem protocolo, pô. Conexão Amazônica. O negócio vai ser... Só o da Covid, que também não tem mais. Ler, né? Tá. E você... Eu vou ler, tô conseguindo. Olha só. E você quer ficar maluco, sem dinheiro e acha que tá tudo bem. Mas alimento para a cabeça nunca vai matar a fome de ninguém. Alimento para a cabeça, né? Uma peregrinação involuntária talvez fosse a solução. Autoexílio nada mais é do que ter seu coração na solidão.
Pô, é o cara era foda, velho. É do caramba, né? O cara era. Essa- Como diriam os comentaristas de futebol, ele era diferenciado. Hein? Não é? E aí, ó, descasso na Roots Records, encarte, cheirinho de impressão, cara, de plástico. Muito bom. Isso é... Bom, matamos a saudade do lado A. Isso. Vamos ouvir o lado tocar B? algumas do lado B? Bora. Então, sem mais delongas, não saia daí, porque vai ser agorinha, já, sem Não é outro intervalo. bloco, não, vai sem seguir. intervalo. Vamos de música. Voltamos e escutamos agora 3 musicaças, não é musiquinha, 3 musicaças do lado B, cara. Que é Eu Sei, Eu sei. o que mais? Angra dos Reis. Angra dos Reis e Mais do mesmo. mais do mesmo, aí a versão acústica, acústica. porque... Eu sei uma dificuldade, como sempre. de- Como sempre você sabe que naquela época O rock nacional em si é difícil. tinha problemas. Cara, o Eu Sei, que eu sei que todo mundo deve saber, que eu também sei, que vocês sabem, todos sabem. Talvez. Talvez ninguém saiba, mas se soubéssemos, nós não saberíamos. Tá dando nó. Pô, tô dando uma de Dilma agora aqui, né? Também da época do Trovador Solitário, cara. E o que acontecia? Essa música era tocada nas rádios antes desse disco ser gravado, em versões piratas da época que ele era o Trovador Solitário. E ele estava meio puto com isso, porque, pô, os caras estão tocando minha música aí. E, evidentemente, gravações da época lá do Trovador Solitário. Essa aqui já não era uma beleza, aquelas lá eram horríveis. E tocava nas rádios e as rádios não estavam nem aí, não tinham menor escrúpulo de tocar, porque a galera pedia e ia lá e outra coisa. Naquela época fazia sucesso ele sendo o Trovador Solitário. Agora imagina ele já com um cara que é uma banda de sucesso tocando uma música da época que ele era sozinho. Porra, então era um negócio totalmente... Ele fica puto, né? E aí ele ficou puto e ele resolveu, puta, vou gravar essa música porque daí acaba definitivamente com essa porra de... Vamos só tocar a versão original. tocar a então. versão original aqui. E, pô, uma música legal pra caramba, que começa com o violãozinho, tal, aquela batidinha de tambor. Angra dos Reis foi uma composição feita em protesto ou alerta em relação à construção Que o clipe é gravado lá, né? Na usina nuclear. Né? gravado na cidade de Angra dos Reis. Aparece de fundo ali. Aparece a usina. aparece a usina, né? E mais do mesmo acústico. Mais do mesmo. Ei, menino, A sonzeira. que é uma sonzeira também. Aqui é a versão acústica, né, cara? Mas ela não tá muito diferente da original. Mas a original, se vocês forem escutar, tem umas guitarras mais... É mais pesado. mais pesadona, suja, né? tal, mais suja. Muito parecido com Fábrica daquela... Isso, e assim, ó, vamos lá, rapidamente, o primeiro disco, ele é mais sujo. Mais guitarras, mais... Sim. Aí ele tá muito... É mais próximo do aborto elétrico. E o pé no punk ali, né? O 2 é completamente violão até não dizer chega, né? 5, 6 violões por música. Aqui, o mais do mesmo é o que remete muito ao primeiro disco. Cara, tá aí. Aí completando o lado B, como já que a gente falou de todas as músicas do lado A, completando o lado B tem o Faroeste Caboclo. Só isso. Né? Que como eu já tinha comentado lá na frente, o Faroeste Caboclo tem 159 versos e nenhum refrão. Cara, quantas músicas daria pra gravar um disco inteiro só com essa música? Botou ali a comparação com Bob Dylan, né? Bob Dylan muito isso, né? Ele considerava a Faroeste Caboclo, ele dizia que era o Hurricane dele, que é uma música do Bob Dylan, Um dos grandes que Bob Dylan escreveu para o boxeador lá, o Hurricane, que foi preso injustamente por acusação de assassinato, de agressão, enfim, aquelas tretas lá dos Estados Unidos que nunca foi fácil pro cara de cor lá aqui também não é, né, mas enfim. E o Renato Russo dizia que Faroeste Caboclo era o Hurricane dele, que é uma antologia, né, é uma história, cara, virou roteiro de filme, né, agora parece não,
Eduardo e Mônica também virou filme. O cara era, além de músico, poeta, ainda era roteirista de cinema, cara. E não sabia. Ou sabia e não queria... Não, mas Faroeste Caboclo é sensacional. Eu me lembro muito bem, tu sabe, eu estava passando o verão lá com meu primo, o Xande, né? E tinha acabado de comprar esse disco, a gente ouvia o dia inteiro. A gente ouvia do início ao fim, não pulava uma música. E nosso desafio / objetivo qualquer era saber a letra do Faroeste Caboclo. Cara, e a gente falava assim nas turmas, eu sei cantar inteiro o Faroeste Caboclo, duvido. Aí a gente ia lá e cantava. Conseguiram? Consegui, claro. Cara, e assim, esse foi um disco emblemático, icônico e histórico, né? Então, mais uma vez aqui eu quero mostrar para vocês, tirar o reflexo. Por favor, procure esse disco lá na Roots Records, que vai estar lá. É exatamente esse que eu estou segurando. Estou quase comprando ele. Não tem nem onde tocar. Mas um dia eu vou ter. Começa pelo disco, né? Vou começar pelo disco. Que país é este? 1978, 1987, completando este ano 35 anos. Envelheceu muito bem, melhor que nós dois, inclusive. Muito, muito melhor. Letras e composições que poderiam ter sido compostas anteontem, né? Então, a gente vai terminando aqui a nossa historinha, voltamos para o encerramento no quarto bloco. Lembrando, Roots Records, camisetas, discos e CDs e DVDs é lá com o Luiz na Roots Records, no RS segundo piso. Fique aí, não saia daí, rapidinho a gente vai lá e volta e estamos de volta já, tá? The Rocks on the Radio volta já. Voltamos para nos despedir e dizer para vocês que tivemos um programa muito mais que especial desse descasso. Legião Urbana, que país é este? 1978, 1987, completando este ano 35 anos. Um disco que envelheceu mais do que bem. E para não não deixar a nossa tradição morrer, o que teremos? Nós teremos Feedback Club. Feedback Club, com a música Hearing the Mage. Isso. É uma banda aqui catarinense, eles têm uma influência muito grande de um pouco de eletrônico, um pouco de Smiths, que daí a gente achou que caberia com Legião, que o Renato Russo era muito fã de The Smiths, né? Isso, Morrissey, né? Então, declaradamente, não escondia isso. São uns caras muito bons aqui. Inclusive tocava, cantava, fazia show com camiseta do Joy Division, tudo, né? Declarado. Quando é que a gente volta? Voltamos sábado que vem, programa inédito. Que horas? Às 19 horas. 19 horas. Eu vou estar livre nesse Vai estar livre? Tá bom. Vamos tomar uma cervejinha e acompanhar The Rocks on the Radio. Nossas redes sociais, @the.rockradio. Eu nunca sei qual é a nossa rede social, mas tá lá, já gravado. Então você que quer acompanhar, tá, o Fabiano tem postado muitas informações, muito conteúdo lá com relação a datas e fatos históricos, tudo sobre rock. Se você quiser saber, tá lá no @the.rockradio. Vou passar aqui embaixo. E sábado que vem a gente volta com mais uma parceria da Roots Records com essas nossas camisetas, homenageando o nosso poeta, nosso trovador solitário, Renato Russo, que Deus guarde em bom local e lugar. Sábado que a gente está de volta às 19 horas, o Rock Salva.